Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Brigada Militar considera crime a ação desastrosa de policiais em Gravataí. Na abordagem, angolano Gilberto foi ferido a bala e preso injustamente. A namorada dele, Dorildes, morreu pelos disparos. Depois do fim de semana confuso no comércio, como começa a semana em Porto Alegre? Os lojistas abrem hoje? Ao vivo, a gente atualiza o que pode e o que não pode funcionar. Será que tem fiscalização? E em Pelotas, o lockdown não foi como esperado pela prefeitura. Já já a gente explica por quê. No Brasileirão, estreia de luxo da dupla Grenal, mas fora de campo, a ameaça da Covid-19, que até impediu uma partida. A gente vai falar sobre as consequências disto para o campeonato. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Preste atenção nessa imagem aí. Atenção para esta imagem. 1, 2, 3, 4 acidentes flagrados no mesmo lugar, numa rodovia do Vale dos Sinos que leva à Serra Gaúcha. Um local de muito movimento. É aquela estrada que vem lá de Santa Maria do Herval. Mais um acidente, um grave acidente que aconteceu na semana passada, essa imagem deste caminhão. Em seguida a gente vai falar dos detalhes, quem estava dentro de casa ou se é que não tinha ninguém. Daqui a pouco a gente traz todas as informações e como os motoristas, os comerciantes, os moradores enfrentam os riscos desta rodovia. Agora há pouco a informação de que está sendo colocado um quebra-mola. Esse foi um dos acidentes que pegou um automóvel junto a um posto de combustível que por pouco não explode tudo. E este foi o acidente da semana passada. Agora, será que um quebra-mola vai resolver? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso e sobre outros assuntos. É um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos, faltando 19 para o meio-dia. Preste atenção nesse recado, porque eu quero falar sobre a Salute. Uma rede de cuidados com a saúde, com 24 anos de experiência, a Salute possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. É bom lembrar que a Salute não é plano de saúde. A Salute é solução. E hoje, a Salute traz uma novidade para você. Ligue agora, 3014 1111 e vire um associado, que você vai ter direito, então, a um check-up. Imagine só, isto mesmo, sem carência, sem espera, sem complicação. A Salute pensa no seu bem-estar. Então, aproveite e ligue agora. Ligue correndo, em 3014 1111. A Salute não é plano de saúde. Salute é solução. E você tem tudo isto com mensais a partir de R$ 49,00. A Salute atende de domingo a domingo na Zona Norte e na Zona Sul e em breve no centro de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, 11 horas e 43 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família. Bom dia, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, André. Agora tudo bem? Tudo ótimo. Agora a gente chama o nosso outro irmão, o Jeremias Werneck. Bom dia, Jeremias. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Bom dia para todo mundo aí. Tudo bem? Bom, olha só, a dupla Grenal começou o Brasileirão com o pé direito, embora o gol do Inter tenha sido com o pé esquerdo, não é verdade, guris? Ah, boa esse trocadilho aí. Então, quem é que fez, só, hein? sou esperto, né? Olha só, nada como começar a semana falando de 100% dos gaúchos na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Afinal de contas, a gente fica naquele negócio de Grenal, quem é melhor, Inter ou Grêmio, Grêmio ou Inter. E aí vem esses times de fora e aí a gente tem realmente um referencial, né? De como avaliar se Grêmio e Inter têm condições de lutar com esses outros adversários, né? Vamos mostrar já como foi a vitória do Grêmio. Vamos mostrar como foi a vitória do Grêmio contra o Fluminense na Arena Tricolor. Bom, o gol foi marcado por quem? Por quem? Quem? Diego Souza, ou Souza, como diz o torcedor, né? É um show atrás do outro. Esse Diego, eu vou te dizer uma coisa, hein? 35 anos. E o cara, quanto mais velho, mais gol ele faz. Parece o André Raro, quanto mais velho, melhor, hein?
Gostou dessa também? Não gostei. Tá bom. Não, é humilde esse André. O fato é o seguinte, o Diego Souza fez o 9º gol dele na temporada e garantiu a vitória tricolor, embora o Grêmio estivesse ali meio com soninho, meio com ressaca depois do Campeonato Gaúcho, parece que bateu aquele banzo, mas venceu em casa e é o que interessa. Já eu quero falar com o Jeremias sobre as impressões que ele teve a respeito disso. Mas vamos mostrar antes o gol do Inter. O gol de outro artilheiro, mais um artilheiro que garantiu a vitória. O Internacional foi a Curitiba e venceu o Coxa 1-0, gol de Paolo Guerreiro, que é outro veterano que não perdeu o faro de gol. Ele tem 8 gols na temporada. Portanto, os atacantes fizeram a diferença. E eu já vou dar no meio do Jeremias. Jeremias Werneck, você que sabe tudo de tudo. Acreditava em começo 100% da dupla nesse Campeonato Brasileiro, hein? Não, Glauco. Eu imaginava que o Inter não fosse vencer em Curitiba. E o Inter não jogou assim bem, não encheu as medidas, não encheu os olhos. Mas, vamos fazer frase de efeito aqui, né? Me inspirar em Glauco Paz. Nesta altura do campeonato, com uma pandemia, o que interessa é ganhar. Ganhou, tá bom. Volta para casa com os 3 pontos e tá bom. Tem muita coisa para ajeitar no Inter, tem algumas coisas para ajeitar no Grêmio, mas o importante é que eles venceram. Mas eu não esperava não que os dois fossem vencer, não. Pelo menos o Cudê pôde respirar um pouquinho aliviado agora, né? Porque a pressão também em cima dele não tava pouca coisa, né? Rapaz, eu acho que desligaram a panela de pressão, né, André? Bom, vamos ver daqui para frente, mas naquele momento foi importante. Né? Ufa! Agora também não dá para considerar que aquela pressão, aquele protesto seja a solução dos problemas, né, Jeremias? Convenhamos, né? Não passa por aí o resultado do Inter, né? Não, fazer essa conexão aí não, né? Mas com certeza, se o Inter não tivesse vencido em Curitiba, a panela de pressão ia continuar, né? Agora não só desligaram, ainda botaram o garfo ali na válvula para soltar a pressão, sabe? Eu sei. E eu já vi uma panela de pressão explodindo, meu amigo, a coisa mais feia do mundo. É pior do que cair... O Glauco já viu de tudo, né, André? Ele já. Depois chama os outros de velho. É pior que cair com a mão no bolso, viu? É um tombo feio o negócio. Mas olha só, gostou da risadinha? Chegou a voar aqui o meu script aqui. Se fosse cheque, o que diria o Glauco? É um voador. É um voador. Bom, mas teve jogo... É do cheque ainda. É do cheque. Mas muita gente usa ainda, viu? Ele tá usando o Orkut ainda, Jeremias. Calma. Olha só, André. Oi. Sabe que a Covid tá em campo, né? É a verdade. Pode não jogar todos os jogos, mas ela tá ali. Teve uma partida, inclusive, que ela evitou a realização do jogo, tá? Que foi lá em Goiás, em Goiânia. O Goiás, que você tá vendo aí nos treinamentos, diz que cumpriu protocolos, aquela coisa toda, mas o fato é que o último, antes do jogo contra o São Paulo, apontou que 10 jogadores estavam positivos para a Covid-19. 10, meu amigo, é quase um time. Aí a contraprova veio e 9 foram confirmados. O problema é que o resultado deste exame chegou no dia do jogo contra o São Paulo. Aí o São Paulo entrou, aqueceu, o Goiás não entrou e o jogo acabou cancelado justamente por causa da Covid. Já viu que coisa, que situação constrangedora, difícil, né? E não foi o único, tá? Pela Série C, 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão também não conseguiram jogar por causa da Covid. E esse adversário aí, Jeremias, o que achou, hein? Olha, é lamentável esse episódio, viu, Glauco e André? Lamentável, porque esses exames estão sendo feitos no Albert Einstein, em São Paulo. E o hospital emitiu uma nota dizendo que houve uma confusão na coleta. E isso causou a demora no resultado dos exames. Os resultados chegaram em Goiânia às 8h30 da manhã do domingo. Dia do Goiás, se fosse isso, no dia do jogo, se o Goiás fosse pro jogo, que seria um absurdo, ele teria 2 jogadores do banco de reservas, um goleiro e um jogador de linha. Mas agora mudou, né? E o São Paulo foi pro estádio, o São Paulo estava no gramado, e aí tem uma cena patética, que é o árbitro comunicando para os jogadores do São Paulo que tem uma decisão do STJD dizendo que o jogo tem que ser suspenso.
Isso é uma cena lamentável. Mas isso mudou, né? Infelizmente... Agora de manhã eu vi que os clubes vão poder escolher o laboratório para fazer o exame. Não vai mais depender do hospital É que do tem que Albert Einstein agilizar em São também Paulo. esse processo, né, André? É claro que os testes têm que ser feitos. Até a gente vai falar isso aí mais tarde aqui. O Renato disse que, olha, tem que testar todo mundo. E realmente tem que testar, porque se querem criar uma espécie de bolha no futebol, o teste é o básico. A única... Agora, no dia do jogo, né, André? Pois é, agora a única preocupação que tem que se ter, e talvez isso a CBF coloque uma data, quer dizer, os exames têm que estar prontos, têm que ser feitos em determinado período, até porque não pode ser muito distante da própria partida, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, André Jeremias, pessoal do Juventude tá com as barbas de molho. Essa barba bonita do Jeremias tá de molho, tá? Atenção, só um pouquinho, só atenção, chamado Lucas Abate, houve um acidente, o que houve, Lucas? Ao vivo, o Lucas nos traz informações. Oi, Lucas. Pois é, André, um acidente grave agora na Silva Jardim, região do bairro Monte Serra, em Porto Alegre. Esse carro aqui foi atingido pelo ônibus. A gente está na Silva Jardim, só para localizar o pessoal. Um pouco mais para cima é a rua Tito Livio Zambecari. Essa caminhonete, essa Montana, estava cruzando a via e o ônibus estava descendo a Silva Jardim. Os dois acabaram se colidindo, o ônibus arrastou a Montana por alguns metros e, infelizmente, o carona dessa caminhonete acabou morrendo no local. Nossa. E o motorista saiu daqui bastante ferido. Um acidente muito grave, porque além dessa Montana, aquele táxi que está ali também foi atingido, uma lixeira, aqueles contêineres de lixo que está atrás do ônibus também foi atingido, e um outro carro que estava estacionado também acabou sendo envolvido nessa colisão. Então envolve 3 carros e um ônibus, um acidente grave com o resultado de uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Bom, para quem está chegando agora, ou está prestando atenção nesse acidente, nós estamos ao vivo. O Lucas Abate mostra este local que deve estar interrompido. Lucas, se for possível, também nos dê alguma alternativa para os motoristas desviarem, porque o trânsito está bloqueado nesse local. Um acidente que aconteceu agora há pouco, uma pessoa morta, mais um gravemente ferido. E o que houve, na verdade? Quem cruzou, que não deveria ter cruzado? Como que foi a dinâmica desse acidente aí, Lucas? Olha, pelo que se tem aqui no local, André, essa caminhonete, a Montana, ela vinha pela Tito Livio Zambecari. Tá. A Tito Livio, para cruzar a Silva Jardim, tem a placa de pare. Então, esse veículo acabou passando na placa de pare e foi atingido pelo ônibus que vinha na preferencial. Então, pelo que indica aqui no local, o motorista da Montana, que acabou passando numa preferencial, não deveria ter passado e acabou sendo atingido. A gente vê... Vou pedir para o Caco mostrar, aproximar a região daqueles cones onde está aquela moto da IPTC, perto, Lucas? também outra moto. É bem próximo a 24 de outubro, quem está descendo, desculpa, a Anita Garibaldi, quem está descendo pela Silva Jardim, um pouco antes de chegar na Anita Garibaldi. Questão de 50 metros para baixo. Até esse ponto está isolado agora, tem cordão de isolamento. Claro, a Silva Jardim está totalmente bloqueada nesse ponto. E a alternativa para quem está passando aqui pela região é quem está, por exemplo, descendo a Silva Jardim, deve entrar à direita ou à esquerda na Tito Livio Zambecari, que é sentido duplo, e daí pode seguir em direção à rua Anita Garibaldi. Então, questão de trânsito, apesar desse bloqueio, não tem grandes transtornos por aqui. Tá. Claro, fica as imagens aí desse acidente muito grave. A batida foi ali na esquina, né? Foi arrastado por cerca de 30 metros. É, porque a batida foi ali na esquina. Então, a gente vê pelo menos... Aqui assim, ó. Aqui assim, pelo menos 30 metros que essa Montana foi arrastada de lado. A gente vê a imagem aqui. Ô, do Lucas, outro lado a gente pode não mostrar. Oi, André. Quem conhece bem essa região é o Glauco, né, Glauco? Isso, é no quintal, digamos assim, da minha casa. Eu sei porque tem um supermercado aqui nessa esquina e tem um movimento bem grande. Quase sempre tem movimento ali, né? E os ônibus descem aí a Silva Jardim numa certa velocidade. Eu imagino a força do impacto. Paralelo a isso, tem Arthur Rocha, que é a minha rua, é uma rua de 2 mãos que pode ser utilizada como alternativa para os motoristas. Agora, o impacto foi feio realmente, viu? Essa rua aí tem muito movimento e olha, sorte que não levou mais gente. Claro, nós tivemos óbito, infelizmente, aí, mas o movimento ali é bastante grande, André. E o horário, né, principalmente, foi agora por volta de 11 horas, é um horário que já tem a movimentação do próprio meio-dia. Em dias normais, com escola, com movimentação normal, seria um problema a mais, né, um perigo a mais. Agora, aqui em Porto Alegre, a gente viu dias atrás
também aí próximo, né? Aquele caminhão que não venceu a subida e que veio de ré e bateu em outros carros. Nós temos muitos, né, sobe e desce aqui em Porto Alegre. Inclusive, sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco de um acidente que aconteceu na sexta-feira, mais um acidente aqui em Morro Reuter, no Vale dos Sinos, que é também numa descida, né? Então, assim, eu não sei se há alguma sinalização, tu que conhece bem a região ali, Glauco, não sei se deveria ter mais, não só sinalização, mas daqui a pouco até um quebra-mola, não sei se resolveria neste caso, né, Glauco? O pior é o seguinte, essa rua que esse carro veio é uma rua de paralelepípedo, teoricamente não imprime grande velocidade. Mas o ônibus sim, então. Mas o ônibus sim, porque é uma rua asfaltada, é uma rua de grande movimento. Eu não sei se poderia ser feito, tem placa de sinalização, talvez uma pintura maior ou uma placa mais ostensiva naquele local. Mas a preferencial é do ônibus, É do ônibus, é do ônibus. Que tem. Bom, para quem está chegando agora, um acidente com morte André. aí agora há pouquinho aqui em Porto Alegre. Oi, Lucas. Não, até porque a gente chegou há pouco no local, então a gente está ambientando. Enquanto converso contigo, a gente vai vendo alguns detalhes. Um pouco antes da esquina onde ocorreu a colisão, tem, por exemplo, uma parada de ônibus. E até, de repente, pelas circunstâncias do acidente, esse ônibus acabou não parando nesse ponto. Ele veio direto, né? Claro, Sim. ele estava na preferencial, mas, de repente, se tivesse algum passageiro que quisesse descer ou subir naquela região, era um acidente, claro, que poderia ser evitado. Infelizmente, aconteceu, mas o ônibus vinha, é uma descida relativamente mais íngreme. Esse ônibus vinha com certa velocidade pelas condições da via, mas quem acabou atravessando a preferencial tinha a placa de pare. É da onde era o carro que vinha pela Tito da Beccari. A gente não consegue ver da onde é o carro, né? Por causa da placa. Mas a placa já é Mercosul, placa nova. Mas eles chegaram a te informar a idade dessa pessoa, o nome, até para a gente, né, prestar esse esclarecimento, porque muitas vezes são pessoas que nem são daqui, né? O próprio motorista não é daqui. E nós temos aqui no Brasil, assim, uma rua, numa quadra ela é preferencial, aí ela, na quadra seguinte, não é mais preferencial. E assim vai. Não que isso explique, né, mas pode, às vezes, até justificar. Eu não sei se tu consegue trazer daqui a pouco informações, né, da pessoa que, não sei se deve estar até no local ainda, né, já que foi há pouco tempo, deve estar aguardando a perícia, né, e aí em seguida pode trazer mais informações, possível nome também dessa pessoa. O táxi, Lucas, ele estava parado ali, eu não entendi, ou ele estava em deslocamento? O táxi estava parado um pouco mais para frente aqui, bem próximo à Anita Garibaldi, tem um ponto de táxi. Esse táxi estava um pouco mais para cima, o motorista estava dentro, inclusive falei com ele aqui, perguntei se ele tinha visto alguma coisa, ele disse que não viu praticamente nada, que apenas sentiu a pancada. Ele, por sorte, não teve ferimentos mais graves, teve apenas uma leve escoriação no cotovelo, já foi atendido, está bem, inclusive está aqui no local. Só que disse que não conseguiu ver nada, até perguntei se ele tinha algum testemunho para dar para a gente, ele disse que não conseguiu ver nada, só sentiu efetivamente a pancada. Com relação aos ocupantes da caminhonete, a gente não tem informações ainda, só que a gente consegue ver que é um veículo de empresa, provavelmente, tem algumas ferramentas na caçamba do veículo, é o que a gente consegue identificar aqui no local. Mas na sequência, já vou buscar mais informações com a Brigada Militar para ver se já temos a identificação dessa vítima e também a localização desse carro. E vejam o quanto que esse carro foi arrastado e poderia até ter virado, né? Ele foi arrastado, o Lucas disse, por 30 metros e ele poderia ter virado nessa batida, mas não, ele foi sendo arrastado. A pessoa ainda está aí dentro, é isso? O corpo da pessoa? Estão aguardando a perícia, Lucas? Ou ele chegou a ser retirado? Isso. Não, o carona do veículo que morreu permanece aqui no local, está aguardando a perícia. Tá certo. Claro, tem todo o trabalho que ainda demora bastante tempo, tem que chegar a fazer toda a perícia no local. E o outro, o motorista que ficou e saiu com vida, foi levado com vida pela ambulância ao hospital. Ele, claro, já foi removido, mas com relação ao estado de saúde dele, a gente ainda não tem informações. Volta daqui a pouco então, Lucas. Pega mais informações pra gente, em seguida chama. E daqui a pouco nós vamos falar também de um outro ponto que eu falei agora em seguidinha. Falei de um ponto de acidente, onde já aconteceram pelo menos 4 acidentes, que é neste cruzamento dessa estrada que vem lá de Santa Maria do Herval, termina na BR-116, só que infelizmente, né, é muito íngreme e muitos carros perdem o controle. Olha só aquele caminhão, isso foi na sexta-feira, ele atravessa, por pouco não bate em vários carros, atravessa e entra nesta casa. Isso foi agora, na semana passada. O que está sendo feito nesse local, já que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, quer dizer, diversos acidentes. Olha só, esse ali chegou a dar um cavalinho de pau. Então daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre esses acidentes, o que está sendo feito no local. Esse aí, o caminhão conseguiu desviar, bateu no carro sim, imagina se tivesse alguém dentro.
Imagine se tivesse alguém dentro, mas poderia ter causado uma grande explosão. Daqui a pouco a gente traz a reportagem da Aline Schneider e vamos atualizar, né, o que está sendo feito no local. Bom, daqui a pouco a gente volta então a falar com o pessoal do esporte, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas e com o Jeremias. E agora eu quero chamar a atenção sobre aquele caso que aconteceu aqui na região metropolitana. Quase 3 meses depois, a Brigada Militar encerrou a investigação daquela ocorrência, né, de Gravataí, em que uma mulher foi morta e um angolano foi baleado por policiais. Os 3 brigadianos que participaram da abordagem foram afastados das atividades. Na reportagem a gente explica. A Brigada Militar confirmou que os 3 PMs envolvidos na perseguição a Gilberto e Dorildes cometeram crime militar. No entanto, a corporação não divulgou qual crime. O inquérito agora vai seguir para o Ministério Público Militar, que pode oferecer denúncia e indicar o delito cometido. Gilberto e Dorildes voltavam do litoral em um aplicativo de caronas, mas não contavam que o motorista fosse um foragido por tentativa de feminicídio. Em Cachoeirinha, começaram a ser perseguidos pela Polícia Militar até serem baleados nesta rua em Gravataí. Eu fui algemado e veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava, por favor, nós somos inocentes. Em um dos poucos momentos de consciência na UTI, Dorildes gravou esse vídeo denunciando a violência na abordagem. Paguei a minha nota de bandida sem ser. Inicialmente, os policiais sustentaram que apenas reagiram aos disparos de Gilberto e do motorista. Em um segundo depoimento, mudaram de versão. Disseram que não foi possível ver quem havia atirado e que apenas encontraram um revólver perto do angolano. A conclusão da Polícia Civil foi de que Gilberto era inocente e que os policiais agiram com excesso de legítima defesa. Os policiais disseram que quando chegaram, os tripulantes já estavam fora do veículo e aí iniciaram os disparos contra a guarnição. Provavelmente, segundo eles, os policiais, vindos da onde estavam os ocupantes do veículo. Gilberto foi solto 12 dias depois. Com ferimentos de 4 disparos, ele precisou permanecer no Rio Grande do Sul para se recuperar. Somente no final de julho, pôde voltar para Goiás, onde vive com a irmã. Fui bem acolhido pelo povo, fui bem acolhido pela Associação dos Angolanos, fui bem acolhido pela advogada. A costureira Dorildes morreu depois de 18 dias internada na UTI do Hospital Dom João Becker. Ela foi atingida por outros 4 disparos. Nós, da família dela e do Gilberto, a gente não vai descansar enquanto não ver esses marginais presos, pagando o que eles têm que pagar, porque eles não são diferentes dos bandidos que eles prendem. É uma declaração bastante forte da irmã da Dorildes, né, ô Glauco? Agora, depois de 3 meses, se conclui, né, aquilo que a Polícia Civil já tinha concluído, inclusive depois que a polícia concluiu que ele não tinha culpa nenhuma, que o casal não tinha culpa nenhuma, né? E aí, então, ele foi liberado depois de ter passado 10 dias no início da pandemia, quer dizer, já em meio à pandemia, foi em maio, ter passado 10 dias preso naquelas condições que a gente imagina, né? Nas piores condições possíveis, até eles conseguirem explicar o que é que tinha acontecido. Mas eu ouso dizer, tá, André? Me perdoe a palavra, mas é justamente isso que eu penso, que a repercussão tenha acelerado, inclusive, esse processo. Não há dúvida. Porque em muitos outros casos a gente sabe que é muito demorado, que as coisas não andam, só que neste caso a repercussão foi muito grande, a injustiça foi muito grande, o modo de agir foi muito questionado e o resultado acabou saindo agora com esse inquérito aí, que a gente imaginava que fosse assim realmente. E para quem não lembra, eles se conheceram pela internet, ele é angolano, mora em Goiás, né? Veio conhecer a Dorildes pela internet, ele veio conhecer a Dorildes e aí resolveram, antes de ir para Gramado, que era o sonho dele conhecer Gramado, e no fim ele não conheceu ainda, ele já voltou para Goiás e não conheceu Gramado, mas o sonho dele era conhecer Gramado. Resolveram primeiro ir para a praia, isso aí tinha sido horas antes, né, do acontecido, do final trágico. Aí eles estavam naqueles aplicativos de carona, algo parecido, vieram do litoral em direção à região metropolitana e aí seguiriam para a Serra. Chegando em Gravataí, Cachoeirinha, ali na abordagem, começou o problema, o grande problema da vida deles, porque quem era que devia, que estava inclusive foi identificado, acho que pelo carro, pela placa, que o motorista que devia contas com a justiça. Isso. E aí, na hora da abordagem, ele arrancou, ficou com medo e arrancou o carro.
né? Esse é o relato que a gente tem. E a partir daí começou uma perseguição e que só foram parar depois, né, de tudo que aconteceu, que a gente sabe, inclusive foram, Lucas, mais de 10 tiros, é isso? Mais de 10 tiros, quer dizer, mais de 30. Mais de 30 tiros, gente. 30 tiros, não sei onde é que eu tirei 10, mais de 30 tiros, quer dizer. Aí depois que deram todos esses tiros, que tá todo mundo imobilizado, aí foram perguntar quem era quem na história, né? Porque não bastou cada um dizer, o angolano Gilberto dizia, né, nós somos inocentes, mesmo com todo o sotaque, com a dificuldade de falar, ele foi muito claro, né? Nós somos inocentes. Agora, a cor dele será que não influenciou também nesta abordagem por ser negro e estar dentro de um carro em que o motorista que cometeu a irregularidade, que era o foco, né, da polícia. Porque não era, é o que eu disse aqui, né, Glauco e Lucas, não era um carro em fuga que tinha cometido um assalto. Não, ficou claro para os soldados naquele momento que era o motorista que devia para a justiça. Lucas. E André, eu lembro que na época teve toda uma divergência também sobre a questão de onde ocorreu de fato o tiroteio. Uma primeira informação que foi repassada é de que dentro do veículo os policiais não teriam como saber se era inocente, se não era, se estava sozinho, se estava acompanhado. Só que depois a gente teve a informação que o tiroteio ocorreu de fato fora do carro. E uma das provas era justamente a palha onde eles estavam, que não tinha nenhuma marca de tiro, indicando que a Dorildes, o Gilberto, foram atingidos fora desse veículo. Inclusive, cada um foi atingido por 4 disparos. E veja... André, a gente deu informação que o inquérito foi concluído, o inquérito policial militar, e até a última informação repassada pela Brigada Militar, a Brigada não quis divulgar qual foi o crime desse indiciamento. Disse que apenas o Ministério Público agora vai analisar para ver qual é a tipificação. Mas a gente sabe, os indiciamentos, os inquéritos têm que apontar um crime. A informação que eu apurei agora há pouco é de que os 3 policiais foram indiciados nesse inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por lesão corporal culposa, quando é um ferimento, mas sem intenção de matar. Claro, ainda vai ser analisado pelo Ministério Público, inclusive a gente sabe, né, dos próprios promotores que estão nesse caso, os próprios investigadores, de que houve um excesso dessa legítima defesa, inclusive foi um entendimento da Polícia Civil. Então, só 30 tiros, não tinha intenção de matar, imagina se tivesse. Né? Então esse foi o entendimento da Brigada Militar, indiciamento por homicídio culposo, é um crime de menor potencial, claro, com doloso, por exemplo, que inclusive o homicídio doloso leva a pessoa a júri, e sendo um policial militar, vai a júri também, poderia responder aí pegar mais de 12, 15 anos de prisão, mas o indiciamento ocorreu por homicídio culposo. Claro, ainda depende do Ministério Público, pode mudar esse entendimento, depois lá na frente a Justiça pode mudar novamente também, mas que a gente tem do momento agora é o crime de homicídio e lesão corporal culposa. Caso esse que aconteceu com a Dorildes e com o Gilberto, muito parecido, né, o modus operandi, com o caso daquele menino lá de Marau, e que o processo ainda está em andamento, quer dizer, foi recentemente entregue para o Ministério Público. O engenheiro, né? O engenheiro, dos gêmeos, que o engenheiro, só que em circunstâncias diferentes, mas era de dia, né? Começa por aí, e o tiroteio também é a dúvida se tinha começado enquanto que estavam os criminosos dentro ou estavam fora do carro. Agora, André. Oi. Deixa eu colocar mais uma questão nessa nossa conversa aqui. Além disso, que a gente, claro, tem que defender a justiça o mais breve possível, tem a questão do aplicativo. E eu lembro muito bem que a posição do aplicativo foi o seguinte, que não tinha fins lucrativos e por isso não haveria um filtro de pessoas habilitadas para conduzir os veículos do aplicativo, por não ter justamente essa atividade final de lucro. Mas não pode lavar as mãos. Convenhamos. Não pode lavar as mãos. Só um pouquinho, né? Para trabalhar em qualquer lugar hoje em dia, a gente precisa de atestado, de antecedentes, toda essa coisa que... E eu acho que é legítimo. Qualquer atividade. Pelo amor de Deus, uma pessoa que estava sendo procurada, que tinha ficha criminal, prestando um serviço e acabou resultando nisso tudo que aconteceu. É muito simples dizer que a culpa não é nossa, né? Bom, aí esse outro caso de Marau a gente também vai acompanhar, porque a Polícia Civil tem uma posição e a Brigada Militar tem outra, inclusive a Brigada Militar, né, mostrando na investigação que os brigadianos foram os responsáveis pela morte. O Gabriel, eu acho que é o irmão, né? Como é que é o nome dele, Lucas? O engenheiro que morreu?
O engenheiro era Gustavo. Gustavo. O Gustavo, esse engenheiro que morreu. A gente ainda vai falar desse caso aí outras vezes. É um caso que agora já está nas mãos também do Ministério Público. Muito bem, daqui a pouco o Lucas volta a falar sobre um acidente. O Lucas está no bairro Montserrat, onde há pouco aconteceu um acidente com morte. Em seguida, ele vai atualizar as informações desse acidente. Em seguida, a gente volta a conversar. Antes, eu quero que vocês fiquem com este recado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, começa a surgir rugas e a flacidez. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter a pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, eles são em pó, eles não são práticos, são difíceis de preparar e o pior de tudo, eles não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa em muito a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática e em qualquer lugar. Fixaderm, por não conter açúcar, é também recomendado para diabéticos. Colágeno em pó, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente Fixaderm, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, voltamos com o Lucas Abate, bairro Montserrat, em Porto Alegre. Aconteceu há pouco um acidente com morte. O Lucas traz os detalhes desse acidente e outras informações, né, Lucas? E a informação nova que a gente tem, André, a gente não tem ainda a identidade da vítima e nem outros detalhes, mas o que a gente conseguiu com a Brigada Militar aqui é que no carro estavam pai e filho que se envolveram nesse acidente. Também não sei, não foi divulgado ainda se foi o pai ou o filho que acabou falecendo. Havia os dois estavam dentro do carro, apenas os dois, né? Era um veículo com apenas 2 lugares, mas essa familiaridade entre os dois, pai e filho envolvidos nesse acidente. O nome ainda não foi divulgado e a gente não conseguiu também saber se essa placa, se esse veículo é aqui de Porto Alegre. Eu vim para o outro lado do acidente, André, para mostrar mais ou menos qual foi a dinâmica dele, só para entender, a Montana está na frente do ônibus que foi arrastado. Eu estou próximo ao local onde iniciou essa colisão, inclusive tem algumas marcas pelo chão aqui que provavelmente são do veículo raspando, do ônibus tentando frear também, mas eu queria mostrar esse container, só para mostrar como é que foi toda a dinâmica e quantos carros envolveu. Esse container de lixo estava fora, estava para a rua, né? Não estava na calçada, não estava em cima da calçada. E foi atingido quando o ônibus atingiu a caminhonete bateu também nesse container, ele foi empurrado para cima da calçada, espalhou essa grande quantidade de lixo e ainda acertou um terceiro carro que estava ali. Então, a gente vê essa dinâmica desse acidente, cerca de 30 metros que a Montana foi arrastada, e a imagem que a gente tem aqui do local, um acidente muito grave, infelizmente com a morte confirmada de uma pessoa, o motorista do veículo ferido, não sabemos ainda qual a gravidade, e uma terceira pessoa, um taxista, inclusive idoso, que teve ferimentos mais leves e já foi atendido aqui no local. Talvez, Lucas, a gente consiga com o taxista a informação de quem é que estava na direção, se o pai ou o filho. Depois a gente vê isso. Uma outra informação, se for possível, Lucas, qual é a velocidade dessa rua aí? Não dá para fazer nenhuma, né, julgamento aqui, mas que batida forte, né? Eu sei que o ônibus é um veículo pesado, mas ele ter batido nesse carro, nessa Montana, empurrou por 30 metros, bateram num container. Olha, um container é pesado, né? Jogou o container, bateu no outro táxi também, né? Então, o Lucas vai dar uma olhadinha, vai ver essas informações. Não sei se o motorista está aí também. E daqui a pouco o ônibus teve algum problema, a gente não sabe. Daqui a pouco o Lucas nos traz outros detalhes, repetindo desse acidente que fica ali no bairro Montserrat, aqui em Porto Alegre. Fica muito próximo a... me ajuda aqui, Glauco. Ali, próximo a Anita Garibaldi, né?
Algum outro ponto de referência, Glauco, que tu lembres ali? Porque o trânsito está bloqueado, é importante as pessoas ali nós temos circular. um supermercado na esquina, um posto de combustíveis, um laboratório, a farmácia Panvel, quer dizer, é um local de muito movimento, tá? Certo. Aquele ponto ali do Montserrat e várias atividades que estão abertas neste momento, tá? Porque são essenciais, inclusive, e algumas que estão fechadas, que é o caso aí de uma barbearia que a gente tem logo onde aconteceu esse acidente. Exatamente, ali onde tem aquela placa. Muito bem, depois a gente volta com outras informações desse acidente e agora voltamos a falar de esporte, que a gente interrompeu para falar sobre esse acidente do bairro Montserrat, aqui em Porto Alegre. Não sei se o Jeremias já está nos acompanhando também. Está aqui o Jeremias Werneck, o Jeremias está já de volta com a gente. Nós paramos aonde? Falávamos da pressão no internacional, falávamos dos exames, e agora a Federação Gaúcha, a CBF, parece que autorizou os clubes a escolherem os laboratórios, certamente dando um prazo para apresentar esses exames, mas que fica a dúvida, fica depois de quantos jogadores testarem positivo? 10, não foram? 10 no primeiro momento do Goiás, depois a contraprova apontou 9 casos positivos e por isso o cancelamento do jogo entre Goiás e São Paulo, que estava previsto para ser realizado ontem lá em Goiânia. Eu disse antes, André, que os jogadores do Juventude estão com as barbas de molho. Juventude enfrentou pela Série B o CRB de Alagoas, que havia jogado com o CSA. É muito ABC, C, D e F, é o alfabeto inteiro. Mas acontece que o CSE é considerado um foco de jogadores positivados. Pois é. E aí vem aquele efeito dominó, aquele medo que a gente tem de que as regiões do país com diferentes situações acabem propiciando aí, se espalhar essa Covid-19 que a gente está tentando evitar aqui no Rio Grande do Sul, mas que está progredindo, os níveis. E agora, como é que fica, por exemplo, o Goiás parece que tem um jogo, tem um próximo jogo, e eu vi o presidente do Goiás, que é médico, inclusive, não é? Na verdade é o seguinte, há possibilidade de remanejamento de datas, tá? Porque é uma questão de saúde, isso tudo a CBF tem que bater o martelo e dizer, olha, o jogo não vai ser realizado, os jogos vão ser automaticamente transferidos. Existem datas que são datas de Copa do Brasil, enfim, que poderiam remanejar os jogos, a organização da competição, no caso, a CBF. Mas, se puder, a CBF quer que os jogos saiam. E aí coloca jogador reserva, se for o caso. Mas o time do Goiás já está prevendo em não usar voo comum. Não sei se o Jeremias tem detalhes sobre isso, mas pegar um voo fretado para que se evite aeroporto, se evite avião lotado, aquilo que a gente sabe que... Pegando esse é o problema. E aqui a gente admira o futebol gaúcho como conseguiu se manter e bem. Mas foi primeiras rodadas aí e a gente já teve esse problema no brasileiro. Jeremias. André, Glauco, 2 pontos, tá? Primeiro, eu ouvi ontem a entrevista dos dirigentes do Goiás e eles disseram o protocolo da CBF está errado, está centralizando todos os exames no Albert Einstein. Que é essa informação que tu deste aí, André, que agora os clubes vão poder fazer em outros locais, que também não sobrecarrega o Albert Einstein, né? Mas o dirigente do Goiás disse, nós precisamos rever o nosso protocolo. Nós não podemos, em uma semana, ter 9 casos positivados, né? Então, o clube vai revisar. E o rastreamento nesse caso também, né? Não, e o rastreamento acho que é importante nesse caso, para os dirigentes, apesar que a gente sabe que não gostam, talvez até eles saibam, mas não gostam de revelar isso, aonde e quem foi o foco, né? Quem foi o zero, quem foi que transmitiu, aonde que foi. Porque se os sintomas foram agora... Eu não sei se algum deles tem sintomas, mas isso já deve ter sido mais alguns dias, certamente, para ter dado resultado positivo. Então, é importante saber de onde que foi a contaminação, né? Um outro ponto muito, muito importante, que eu considero até mais importante do que esse, porque esse ponto ele pode gerar uma grande bola de neve. O protocolo da CBF, André, ele obriga apenas treinadores e jogadores a fazerem o teste, tá? Hoje, a CBF estima que cada jogo, cada partida tenha 300 envolvidos. Pois é. 300 pessoas. E esta obrigação, ela chega para 25% dos envolvidos. Então, um exemplo muito prático. O Gandula, que alcança a bola, ele não vai fazer o teste. Então, eu falei com dirigentes do Grêmio Internacional, com profissionais, com funcionários de Grêmio Internacional, e eles estão
muito preocupado. Pois é, mas aí, vem cá, só um pouquinho. Então, por que adiantou? A CBF não tinha procurado a dupla Grenal, que tinham sido exemplos, né, nos protocolos, e de fato tem sido, pelo que a gente sabe, mas adiantou do quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, pra ti, André, e pra ti, Jeremias. Teoria é teoria, prática é prática. Treino é treino, jogo é jogo. Aliás, vamos ouvir o que o Renato falou a respeito desses exames, dos testes, enfim. Uma pergunta de um repórter xereta aí, que casualmente está no nosso meio aí, mas enfim. Jeremias, só pode ser. E o Renato é aquele mesmo que não usava máscara, sabe? Lá na praia, lá no Rio de Janeiro. Né? Bom, mas esquece. Mas o que vem ao caso agora... É aquele repórter que provocou o Renato com o técnico português, ou vice-versa. O Jorge Jesus, o intriguento. Que agora até se manifestou. É esse mesmo. Busca de Agora, fato. vamos ouvir o que o Renato falou a respeito dos testes. Otei. E São Paulo são os estados que mais óbitos a gente vem tendo. E lá, no caso do futebol, as pessoas não estão usando a máscara e podem levar 2 jogadores para o banco. Aqui já é totalmente diferente. Então, tem que ser igual para todo mundo. Agora você fala que nem todo mundo é obrigado a fazer o exame. Quer dizer, eu acho que todo cuidado é pouco, né? Eu acho que isso, nessa pandemia, durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, não pode virar uma bola de neve. Esse time faz, esse não faz e vice-versa. Alguns clubes vão fazer, alguns clubes não vão fazer. Eu acho que, acima de tudo, a CBF precisa se manifestar. Na minha opinião, pelo menos, tem que obrigar todo mundo a fazer o exame, sim. Pelo visto, o Renato não sabia, né, Jeremias? Que apenas uma parte tinha que passar. Ele mesmo disse, essa informação que tu traz aí. Ele não sabia. E aí o problema é o seguinte, Grêmio Internacional até tudo bem, mas outros clubes não vão testar o massagista, um segurança, porque não existe a obrigatoriedade, André. Esse é o ponto. O protocolo não obriga todos os envolvidos a testarem. E esse mesmo protocolo, ele não prevê nenhuma situação caso aconteça o que aconteceu com o Goiás. Esse protocolo de quase 40 páginas não diz o que acontece quando um time tem mais de 2, 3 casos positivos. Enfim, esse campeonato brasileiro vai ter muito problema. E pelo visto, eu não sei, os cuidados dentro de campo, não sei se vocês têm informações sobre isso, porque aqui a gente tem uma série de controle e regra, né? Não, o protocolo dentro do ambiente, eu imagino que está sendo bem rígido. A gente tem elementos para dizer que está sendo bem rígido, tá? A questão é que eles passam muito tempo treinando, concentrados. E para terminar essa discussão aqui, André, no mundo desse futebol que a gente está vendo aí, que um salário do jogador beira 30, 40, 100, 400, alguns 800 mil reais. O que custa pagar teste para todo mundo? A Federação Gaúcha fez teste para os clubes do interior. Não existe dinheiro para proteger a saúde de todo mundo? Pois é, e outra coisa, os clubes, como eu ouvi o do Goiás, eles vão usar voos fretados, ou seja, cada voo é o dobro. Olha o custo que é isso aí. Exatamente, então eu acho que o mais seguro antes de pensar nisso é a testagem. Não me venha com churumelas, terminou esse papo aí, segue adiante. Então vamos lá, né, Jeremias? Né? O mais velho mandou, vamos seguir, não é verdade? Vamos lá, né? Abraço, Jeremias, valeu, Glauco. Muito bem, essas as polêmicas aí do nosso futebol pelo Brasil. Meio-dia, 22 minutos, e você vai ver ainda hoje 4 acidentes flagrados no mesmo lugar. Em uma rodovia movimentada no Vale dos Sinos, no caminho para a Serra. Esse acidente foi na semana passada deste caminhão que invadiu uma casa. Agora, o que é que acontece nessa região? O porquê? Lá vem o caminhão. Ele vai atravessar, vejam que ele quase bate em pelo menos 2 carros, derruba a placa e vai em cima e derruba o muro de uma casa. Em seguida, a gente traz os detalhes de mais este acidente que aconteceu na cidade de Morro Reuter. Falar em acidente, o Lucas Abate acompanhando o acidente que aconteceu agora há pouco aqui em Porto Alegre, bairro Montserrat. Uma pessoa morreu e que estava neste carro aqui. O ônibus bateu no cruzamento, arrastou esta caminhonete. Estava um pai e filho. Se sabe que um deles morreu, não se sabe quem. Lucas, o que a gente tem mais informações sobre esse acidente no bairro Montserrat? Não, informação agora que confirmada pela Brigada Militar, que morreu foi o filho de 28 anos, identidade ainda não revelada.
O pai sofreu apenas escoriações leves, apesar do dano desse acidente, e foi levado com vida e relativamente bem ao hospital de pronto-socorro, onde está em atendimento. Até a vítima, o filho que morreu de 28 anos, ele estava do lado do carona, que foi justamente o lado que foi atingido por esse ônibus. Então, provavelmente foi isso que ele teve as lesões mais graves desse acidente, enquanto o pai, que estava no banco do lado, não teve ferimentos mais graves. A gente segue aqui, agora chegou toda uma equipe da Polícia Civil e acredito, André, até pela quantidade de pessoas que são alunos da academia da Polícia Civil, que estão por aqui também para atender o local desse acidente, mas já está sendo feito esse trabalho de investigação da Polícia Civil. O relato que a gente traz de moradores dos prédios aqui da região, André, enquanto a gente estava fora do ar, conversei com alguns, reclamaram, disseram que tem muitos acidentes por aqui, é uma lomba, não tem nenhum tipo de redutor de velocidade, disseram inclusive que muitas vezes os ônibus, principalmente agora que as ruas estão mais vazias, os ônibus mais vazios também, esses ônibus acabam descendo em alta velocidade, claro, estavam na preferencial, mas relatam que acidentes aqui são frequentes e infelizmente dessa vez um acidente com uma vítima fatal. Muito bem, daqui a pouco o Lucas nos traz outras informações. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 24 minutos. E atenção, vamos falar sobre o comércio de Porto Alegre. A Prefeitura da capital deu sinal verde para o comércio, o comércio não essencial e também para alguns serviços. E essa liberação foi feita com o objetivo de fazer a economia girar, às vésperas do Dia dos Pais. Era para ser sexta, sábado e domingo, mas no final de semana a Justiça restringiu as medidas, já que a capital permanece na bandeira vermelha de distanciamento controlado. Então vamos entender um pouquinho deste impasse na reportagem da Gabriela Lerina. No coração do centro da capital estava tudo pronto. Vitrines montadas à espera dos clientes. Mas cadê eles? Quem pensou em comprar um presente para o Dia dos Pais de última hora neste domingo se deu mal. Encontrou as lojas assim fechadas. O motivo? Olha, um rolo daqueles que envolveu a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público e o Governo do Estado. A novela começou na quinta-feira, quando a Prefeitura da capital publicou um decreto liberando por 3 dias a abertura de atividades não essenciais, como shoppings, centros comerciais, barbearias e salões de beleza. Na sexta, de dia, o comércio bombou. À noite, atendendo a ação do Ministério Público, a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que no sábado a capital deveria se adequar às regras do modelo de distanciamento controlado. E de uma forma geral, o que diz a regra do Estado? Que tudo aquilo que estava em funcionamento num primeiro momento sem hora para encerrar, teria que fechar as portas às 4 horas da tarde no sábado e não abrir no domingo. A Prefeitura, através da Procuradoria-Geral do município, chegou a recorrer para derrubar a liminar, mas ela foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que provocou frustração entre os lojistas. Estamos sendo muito prejudicados, a economia está sendo prejudicada e nós esperamos que segunda-feira, governadores do estado, prefeito municipal, Ministério Público e as entidades do comércio possam sentar e definir práticas que sejam interessantes para a vida e para o comércio e a economia da cidade. Pois é. E aí? Que confusão também, E agora de manhã como é que ficou? Algumas lojas abriram, outras não abriram, Aquela dúvida, essas imagens de hoje de manhã. Agora, o que é que aconteceu? Quer dizer, afinal de contas, desde o início da pandemia, tanto o prefeito Marquesan quanto o governador estavam sempre em contato. Aí houve uma decisão do prefeito Marquesan de abrir já no final de semana, incluindo o domingo, que não é permitido pelo Estado. Mas e aí o restante da economia, as construções hoje, muitos prédios que já estavam programados para hoje abrir, só que não foi publicado o decreto que tinha sido prometido para o final de semana. E aí a indústria já está, a construção civil já está programada e eles estão trabalhando. Essas decisões devem acontecer ainda hoje. Deixa eu falar com o Glauco Paza. Sabe o que me parece, Glauco? Teu telefone está aí? Tá. Tá tocando? Tá. Tá. Atende. Sabe o que faltou? Atende aí. Oi, Glauco.
E aí, André? O que faltou é o seguinte, uma ligação assim rapidinho. Olha só, a gente está com um problema, o governador do estado e o prefeito, vamos ajustar para que não tenha problema. O pessoal vai reabrir o comércio agora, então a gente pode entrar num acordo combinado, certo? Podemos fazer isso? Pronto. Maravilha. Fechado. Obrigado, Só não um abraço. precisava ter ligado a cobrar, tá? Você tem que economizar, né? Fazer o quê? Agora, e aí é o seguinte, André, era isso que precisavam ter feito. E a tão falada harmonia que existia pressupõe diálogo, né? Justamente o que faltou. É isso, né? Entre governo municipal, governo estadual, porque afinal de contas, quem é que está perdendo em tudo isso, hein? O comerciante, a população. As pessoas me perguntam, como jornalista, vem cá, eu posso abrir tal coisa? Só um pouquinho, eu já não sei mais, só um pouquinho, eu tenho que consultar. Já está confuso. Cria um imbróglio, né? Já está confuso. O pessoal não é assim simplesmente abrir uma loja, né? Tem que ter um preparo, né? Tem que ter uma programação. Enfim, hoje deve sair, portanto, uma definição, né, do que pode e o que não pode abrir. Mas, infelizmente, né, não tivemos aí um acordo e enfim, está todo mundo bastante em dúvida ainda. 12h e 28 minutos, olha só, nós sabemos que uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. É ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente em anos e anos de estudo constante, com muita dedicação. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto os esforços estão dando certo. Seja na linha de frente, seja na pesquisa de vacinas, de medicamentos e do próprio vírus, nas consultas dos pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, 12h e 30 minutos. Por falar em médico, o Brasil tem hoje mais de 101 mil mortos por coronavírus. Aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria de Saúde, morreram 2.360 pessoas devido à pandemia. Vacinas estão em fase de testes, ainda não se tem nenhuma certeza de nada. A gente só tem a certeza de que esses números assustam e preocupam. Não temos ainda um remédio apropriado. Mas nós queremos falar, sobre este momento que nós estamos vivendo e, principalmente, a gente quer nos atualizar a respeito do comportamento do vírus. Por isso, vamos conversar com o médico infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, Dr. Alexandre Vargas Schwartzpo. Dr. Alexandre, me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, André. Escuto bem, sim. Obrigado. Doutor, desde o início da pandemia, a gente vem tentando descobrir coisas a respeito deste novo coronavírus. Eu pergunto para o senhor, como é que esse vírus tem se comportado, que se descobriu sobre o novo coronavírus, especialmente para o Rio Grande do Sul, já que nós sabemos que ele vem se modificando desde quando surgiu lá em final de dezembro, janeiro, na China. O que esse vírus tem mostrado para os médicos, para todos nós? Eu acho que se amadureceu muito a informação a respeito do vírus e tudo que ele gera, digamos assim, na fisiologia humana, nesses meses de ocorrência após a China. De todo modo, não nos parece que essas mutações, essas diferenças que o vírus foram evoluindo, até de adaptação a novas populações, não parece que essas diferenças de mutações e genéticas implicou numa mudança do ponto de vista epidemiológico. Continua um mistério o vírus. Exatamente, ele continua um mistério no sentido, olha, temos informações no corpo humano que a gente ainda não tem muito claro, a grande causa, as mortes, por exemplo, né? E essas mutações foram muito mais para se adaptar ao vírus do que realmente para ter diferenças nas populações. Doutor, eu acho que sim. Desculpa interromper, porque são várias questões que a gente quer tratar, mas eu acho que esse recado importante o senhor já deu, que o vírus não sofreu grandes mutações. A gente tem acompanhado aí essa polêmica de comércio, abre comércio, fecha comércio, porque a gente tem aí, se baseia muito no que aconteceu na Europa, apesar que são culturas diferentes, são comportamentos diferentes, nem tudo pode ser levado ao pé da letra. A pergunta que eu faço, qual é o perfil hoje da pessoa que se infecta? É a pessoa que está no comércio? Não sei se a gente tem como explicar isso um pouquinho, aonde que a pessoa mais se contamina hoje? Esse tipo de informação tem sido já vista em alguns países, já no Brasil, principalmente São Paulo, já tem um levantamento desse perfil populacional. Lá, por exemplo, em São Paulo, já temos informações de cada vez mais essa população
que começa a sair de casa, ou seja, que pega o transporte público, ambulantes, né, no comércio, essa é uma população que cada vez mais está sendo acometida, é a nova população a ser acometida, né? É bem provável que esse fenômeno aconteça no Rio Grande do Sul também. Do mesmo modo como aqui existia um fechamento maior, uma restrição de circulação, com essa abertura e com essa flexibilização, essas vão ser as populações mais acometidas. Diferente do início, quando no início a gente viu mais profissionais de saúde, possivelmente profissionais de áreas essenciais que estavam trabalhando na linha de frente e tal, né? Então isso muito é pelo que o senhor diz, assim, a contaminação pelo ar, pelo toque e a mão na boca, é isso? Me ajude a compreender esse comportamento. Exato, André. Do mesmo modo como as outras transmissões, ela é principalmente respiratória, então no contato de proximidade e naquela ilusão de que o mero uso de uma máscara, que em geral é muito mal utilizada e que pode ser mal utilizada, a máscara acaba gerando uma falsa impressão de segurança. Então a máscara ela tem que ser mais uma estratégia importante, ela é muito importante, mas ser bem usada. Se bem usado, então, porque a ideia é o distanciamento físico, né? É o distanciamento de pelo menos 2 metros das pessoas. Então, se comprova que não é apenas a gotícula que transmite, mas aquela nuvem que se forma na própria fala, ela é capaz de transmitir. Exato, essa é uma informação muito nova do ponto de vista deste vírus. Então, na proximidade de menos de 2 metros, as pessoas numa fala alta, como aconteceu, por exemplo, em alguns relatos nos alguns países europeus e americanos, de canto de coral, por exemplo. Né? As pessoas transmitiam meramente em grupos de aglomerados de pessoas que estavam cantando, coisa do tipo. Nossa. Então, esse tipo de cenário sugere muita transmissão quase que, como a gente chama, aerosólica, né? De proximidade física. É verdade que esse vírus ainda ele sobrevive mais que o vírus da gripe comum? Pode chegar a 8 dias no metal, por exemplo, doutor, ou isso já foi descoberto que não tem tanta... Eu não sei como é que chama a durabilidade do vírus, qual é a palavra correta? Exato, e algumas superfícies, tem algumas publicações que mostraram superfícies diferentes, como metal, plástico, o tempo de permanência é maior do que o H1N1 e em algumas situações chega próximo de uma semana de durabilidade de superfície, obviamente sem descontaminação, né? Uma superfície tocada, eventualmente, desse tipo de material contaminado. Então, por exemplo, quem faz alguma compra, a gente ouviu muito nos supermercados, né? Muita gente gosta de deixar em quarentena uma semana os produtos, o que dá para deixar em quarentena, né? Mas pelo menos deixar paradinho ali uma semana seria o suficiente. Eu quero perguntar, sim, ainda sobre o comércio e sobre roupas, mas antes o Glauco, meu colega, tem uma pergunta para o senhor, né, Glauco? Isso mesmo. Doutor, boa tarde. Nesse momento que a gente vive uma certa confusão de abre comércio, não abre comércio, às vezes fica mais fácil de entender o momento fazendo comparações. E eu quero lhe perguntar o seguinte, é possível comparar o nosso momento com, por exemplo, aquele momento grave que viveu a Itália, a Espanha, aquele ápice que nós tivemos em São Paulo? Porque no Rio Grande do Sul os números estão, né, teimam em não baixar muito, aliás, estão progredindo. Que momento nós estamos aqui, doutor? Exato, Glauco. Essa é uma questão, boa tarde, é uma questão essencial, porque eu não acredito, falando de Rio Grande do Sul, que nós teremos, por exemplo, e esperamos que não, taxa de letalidade muito semelhante à Itália. Eu diria até daqueles 4, 5 países principais da Europa Ocidental, Itália, Espanha, França e o Reino Unido, né? Foram os países com taxa de letalidade muito alta, em torno de 40 mortos por 100 mil habitantes. Nós temos taxas agora que ultrapassam a maior parte dos países europeus, principalmente do leste, algo em torno de 20 mortos por 100 mil habitantes. Ou seja, embora a gente não chegue, provavelmente, no estado atual, e a gente espera que não aconteça nessa curva, dados de letalidade tão alto como esses países que eu citei, esses 5 países, nós já temos taxas de letalidade, com toda a abertura de leitos que houveram, taxa de letalidade mais alta do que a maior parte dos outros países europeus. A Alemanha, então, para falar de um país, exemplo do centro da Europa, tem taxa de letalidade que não chega a 10 por 100 mil habitantes. E nós estamos com o dobro da Alemanha. E isso às custas de aumento de leito de UTI. Então, se a gente pegar o último mês, por exemplo, nós tínhamos algo como, vou claro, arredondar dado, em torno de 15 mil casos confirmados no estado, há um mês atrás. Hoje nós estamos nos aproximando de 90 mil casos no estado. Nós temos quase 6 vezes mais de crescimento do número de casos. Isso indica uma circulação viral importante. Portanto, é algo para a gente ter uma precaução severa
e seguir o exemplo de que a gente viu nos outros países, né? O senhor sabe qual é o percentual da população contaminada no Rio Grande do Sul, doutor? Eu não sei esse número exato, claro que a Secretaria Estadual deve ter, mas eu posso, por exemplo, fazer um paralelo com 95% dos municípios, ou seja, quase todas as cidades do estado, tem casos, tem circulação viral. Porque uma característica deste vírus, diferente dos demais, que precisa a imunização por rebanho, ou seja, mais de 50%, este vírus, por exemplo, na Espanha, com 10%, já começou a cair o número de infectados. Aqui se estima que esse número seja de 20%, correto? Esse é um dado que ainda é muito incerto no mundo, André. A gente vai precisar ter uma definição clara de que taxa, imagina, se produzir a imunidade de rebanho para este vírus. Assim como o vírus do sarampo, que tinha, é verdade, uma taxa de transmissão mais alta do que este vírus, a gente imaginava uma imunidade de rebanho produzida a partir de 90% da população. Se imagina, e tem 2, 3 publicações nesse sentido no mundo, que em torno de 45%, 50% da população acometida seria suficiente para produzir imunidade de rebanho. Certo. Mas essa taxa de incidência na população não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Nenhuma população... Na Espanha foi 10%, né? Exatamente. Nos estudos de soroprevalência não ultrapassam isso. Doutor, eu quero agradecer muito ao senhor. Faltou para mim uma pergunta. Se a roupa transmite, pode transmitir numa loja, mexendo nas roupas? Pode transmitir, doutor? Rapidamente, sim ou não? Uma pergunta que nos fazem muito. É possível, tá bom. Uma única resposta é possível. É uma chance pequena, mas é possível. Ok. Doutor Alexandre Schwartzbolt, médico infectologista, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, correto? Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde e boa semana para o senhor. Boa tarde a todos igualmente. Obrigado. Um abraço. Muito bem, você vai ver ainda hoje 4 acidentes no mesmo lugar. Isso é na cidade de Morro Reuter. Quem vai para a Serra, vejam a quantidade de acidentes. Isso foi na semana passada. O que vai ser feito nesse local? Em seguida, a gente vai falar. Olha, os carros atravessam, tem um posto de gasolina. Inclusive, o caminhão pegou um carro tempos atrás. Imagina se pega uma bomba que explode tudo. Daqui a pouco falamos destes acidentes aí, o que está sendo feito nesta rodovia. Agora vamos até o Lucas Abate, porque ele está no local de um acidente com morte que aconteceu agora há pouco no bairro Montserrat, em Porto Alegre. Lucas? André, estou me aproximando da câmera agora, estava conversando com algumas testemunhas, até estava conversando com o taxista envolvido nessa colisão. Ele ia conversar com a gente ao vivo agora, mas foi chamado pelos policiais para prestar o depoimento dele, então a gente não vai conseguir o relato dele nesse momento ao vivo aqui no SBT. Agora já cheguei da câmera aqui, dei uma corridinha nessa subida aqui, dá para ver que cansou. Mas está tudo bem. O relato dele, o relato que ele nos passou aqui foi de que... ele estava parado, não viu nada, só sentiu o impacto da batida. Na verdade, disse que viu o ônibus, não viu que o ônibus estava arrastando um carro, só sentiu o impacto da batida. Teve um ferimento no braço, até a gente viu que tem um pouco de sangue, já está enfaixado. Provavelmente pelo estilhaço dos vidros acabou se ferindo. A gente vai ficar por aqui, tentar conversar com ele, só que bem na hora que a gente ia conversar, a polícia chamou ele para dar o depoimento. A informação que a gente tem aqui, só para repetir, esse ônibus estava descendo a Silva Jardim, o carro, uma Montana, atravessava a Tito Lívio Zambecari, uma rua que não é preferencial, ele deveria parar, acabou passando na frente desse ônibus quando foi atingido e foi arrastado por cerca de 30 metros onde está o carro no local. Inclusive, André, foi arrastado de lado, estava atravessando, o ônibus bateu no que fica o lado do carona, arrastou por essa distância e o carona infelizmente morreu. O homem de 28 anos não teve o nome divulgado. No carro com ele estava o pai, foi levado com escoriações leves ao hospital de pronto-socorro, onde está em atendimento nesse local. O relato que a gente tem dos moradores aqui da região, alguns que a gente conversou, não presenciaram esse acidente, mas nos disseram que acidentes aqui são comuns, são rotineiros, principalmente pela velocidade que os carros descem a Silva Jardim. É uma via preferencial, mas é uma descida e muitas vezes os motoristas vêm em alta velocidade. Inclusive, cobram bastante da Prefeitura, da IPTC, a colocação de um quebra-molas ou até mesmo de um redutor de velocidade, aqueles redutor de fluxo, para ver se os carros diminuem um pouco a velocidade aqui na região da Silva Jardim. Muito bem, Lucas. E pai e filho que provavelmente trabalhavam juntos, né? A gente vê atrás caixa de ferramentas, uma pena, né? Um jovem de 28 anos aí. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Acidente agora há pouco, portanto, como dissemos ali no bairro Montserrat, em Porto Alegre. Bom, a Prefeitura de Pelotas decidiu não recorrer da decisão liminar, né, do Ministério Público do Estado, que flexibilizou o lockdown na cidade. Ontem, o Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade
né, baseado no direito de ir e vir dos cidadãos. Bom, sobre isso eu vou conversar agora ao vivo com a prefeita de Pelotas, prefeita Paula Mascarenhas. Olá, prefeita, boa tarde. A senhora me escuta bem, prefeita? Boa tarde, André. Te escuto, sim, perfeitamente. Bom, prefeita, duas medidas importantes que a Prefeitura acata, né? Quer dizer, a circulação de pessoas, né, dentro da cidade. O Ministério Público entendeu que não se pode proibir as pessoas de se locomoverem. Apesar que a gente, na verdade, o nosso direito de ir e vir, há 4, 5 meses aí que ele já está sendo cerceado por conta do vírus. Enfim, essa medida influenciou, prefeita, nas medidas de toque de recolher aí em Pelotas, nesse lockdown? Na verdade, André, a gente tem percebido muita adesão da população de Pelotas ao lockdown, desde a noite de sábado, quando iniciou, continuou no domingo, tanto no centro quanto nos bairros, as ruas vazias, o que mostra, né, que a população entendeu o seu papel. A gente vive um momento de exceção, né, uma crise sanitária sem precedentes. E aos governos municipais e estaduais também, enfim, ao executivo, cabe buscar alternativas, prover a rede de saúde, né, de condições de atendimento, mas também buscar convencer, né, conscientizar a sociedade do que a ciência diz que é o caminho, que é o isolamento social. O que é interessante é que mesmo depois da ação do Ministério Público e do resultado na Justiça, né, da decisão judicial, Pelotas continuou. As ruas hoje, segunda-feira, seguem vazias, as pessoas compreendendo que é importante, né? Na verdade, a decisão só influenciou nessa questão do deslocamento das pessoas. O comércio, indústria, serviços continuam fechados e também a proibição de permanência nos locais públicos. Então, o pessoal continua fazendo o seu isolamento e, com isso, contribuindo para a saúde de todos. Mas, mesmo assim, parece que teve festa por aí, né, prefeita? A nossa fiscalização está desde o sábado percorrendo as ruas, né, inclusive à noite e tudo mais. Houve alguns problemas, nenhum incidente maior, mas algumas multas foram aplicadas. E a senhora acredita... Eu diria que bastante poucas diante do cenário. Né? Claro. Não, é que é incrível isso, né? Quer dizer, num momento tão delicado, a gente ainda tem que falar, né, disso, que as pessoas não podem se reunir, muito menos uma festa numa cidade. A única, eu acho que foi no final de semana com lockdown, né? Que começou na noite de sábado e termina amanhã, ao meio-dia. A senhora já vê algum resultado dessa medida, hein, prefeita, em termos assim de contaminação? Acho que é meio difícil, né? Mas o que a senhora já tem de, digamos assim, de proveitoso desse período aí? Isso nós saberemos, em termos de resultados, nos próximos dias e até se foi suficiente, porque é um tempo bastante curto. Mas também a gente não quis ter a primeira experiência de lockdown, eu espero que não precise ter outras, mas a primeira experiência num tempo maior, porque é muita coisa envolvida, né? Os impactos são muito fortes. Agora, como aspecto positivo foi a conscientização da população. Pelotas sempre teve um índice de isolamento social muito alto. E justamente agora, quando a situação se agravou aqui, nós começamos a reduzir esse isolamento. Então, o lockdown também teve esse objetivo de conscientizar a população, de chamá-la de novo à sua responsabilidade social. E isso, pelo que a gente tem visto, está dando resultado. Bom, o Glauco tem uma pergunta para a senhora, né, Glauco? Isso, prefeita, a gente tem ouvido falar muito na tal mensagem, que às vezes a decisão ela leva uma mensagem que acaba sendo mais importante em si do que a própria decisão. A senhora acha que isso afetou também as comunidades ao redor de Pelotas ou não? Sem dúvida, Glauco, eu acho que as mensagens nesse momento são muito importantes. A nossa intenção foi passar uma mensagem para a população de que as coisas estão graves, né? que o momento é delicado e que cada um precisa dar a sua contribuição. Para que a gente possa depois ter muitos momentos, né, de festa, de encontros. E a região, aqui eu tenho tido muito apoio dos prefeitos, sim. Vários prefeitos fizeram restrições nos seus municípios, embora não um lockdown completo. Mas a gente está tentando trabalhar com harmonia, até porque Pelotas e Rio Grande são as referências em saúde para todos os 22 municípios da Zona Sul. Já caiu hoje o índice de ocupação, porque eu lembro que eu acompanhei a sua transmissão pelas redes sociais, acho que foi na quinta-feira, né, que a senhora fez a transmissão, e estava muito preocupada, a gente visivelmente, né, percebia na senhora uma aflição muito grande com a ocupação dos hospitais. Como é que está hoje, hein, prefeito? O boletim de hoje ainda não saiu. Ontem nós tínhamos 27 pacientes internados, temos 35 leitos, mas é importante referir
que nós temos desses 35, 5 são pediátricos e 30 de adultos. Temos uma criança internada, então temos 4 leitos pediátricos vagos e 26, então apenas 4 leitos de adulto vagos. Isso é mais de 85%, né, de ocupação. A gente já teve com 90%, em algumas horas até 100% de ocupação em leitos de UTI, mas estamos trabalhando também em outras frentes para poder ampliar esse número de leitos, porque temos os equipamentos. Eu tenho hoje 30 leitos para botar à disposição da população novos, desde que a gente consiga formar equipes médicas. Estamos trabalhando muito para poder trazer essa boa notícia em seguida. Isso, Glauco, me impressionou muito quando a prefeita falou na transmissão ao vivo que o problema é a falta, né, de pessoal. A senhora já tinha comentado isso com a gente. Inclusive, já o município se credencia junto ao governo federal para que venham técnicos, né, atenderem médicos, enfim, aqui em Pelotas. Algum sinal dessa resposta aí, prefeita? Do governo federal ainda não recebemos, mas nós estamos atuando em 3 frentes. Lá no projeto Conta Comigo, que é esse aqui do governo federal, que leva médicos de uma região para outra, onde nós pedimos 30 médicos intensivistas e alguns outros profissionais. Estamos contratando uma empresa, uma OSC, na verdade, para terceirizar, para que eles contratem também 10 médicos, para que a gente possa abrir mais 10 leitos com respiradores. E estamos também trabalhando aqui junto a um hospital de Pelotas para ampliar a sua equipe, e acho que esse vai ser a notícia mais próxima, boa notícia mais próxima é essa, dessa relação com esse hospital, que eu espero até o final dessa semana, na pior das hipóteses, no início da próxima, poder anunciar aí mais leitos de UTI. Enfim, não estamos parados, estamos buscando alternativas. Não, eu acho que é importante isso, prefeita. Não é assim, vão aumentando o leito, porque aí o pessoal vai adoecendo, a gente vai dando um jeito. Acho que não é por aí que a gente tem que pensar. A gente tem que fazer com que as pessoas não se infectem, né? Não adoeçam, né? Esse, eu acho que, né, tem que ser o objetivo maior. E, infelizmente, parece que é um pouco difícil das pessoas compreenderem isso ainda. Mas, de qualquer forma, a gente deseja aí sucesso para Pelotas. Não sei se na semana que vem deve ter um novo decreto de lockdown. Não sei se a senhora já decidiu isso. Nós vamos avaliar agora, junto com os prefeitos da região também, e avaliar, né, os resultados desse lockdown para tomar as próximas decisões. Prefeita Paula Mascarenhas, muito obrigado pela entrevista, tá bom? Uma boa tarde para a senhora. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau. Muito bem, 12h50, faltando 10 para 1. O Pit Stop Covid-19 da EGR começou em abril e já atendeu mais de 15 mil caminhoneiros. Vejam só. O Pit Stop Covid-19 começou em abril, logo após o início da pandemia. O balanço da operação tem sido positivo. Neste período, já atendemos mais de 15 mil caminhoneiros. Nós estamos, podemos dizer assim, satisfeitos com atendimentos. Acreditamos que daremos esta continuidade. Os caminhoneiros são abordados em 8 pontos de estradas estaduais, em uma ação preventiva. Oferecendo para eles máscaras, álcool gel, fazendo testes, inclusive, sobre a situação da saúde deles. É monitoramento do problema da doença e, ao mesmo tempo, valorização do profissional da área, segundo a Federação de Empresas do setor. São iniciativas como essa, né, da EGR, que consegue fazer diminuir o contágio ou dar para as pessoas, né, informações, às vezes, que são carentes. Então, essas ações, a gente vê que é uma valorização muito forte do profissional do volante. Ela é muito bem-vinda, né? Porque, às vezes, esses profissionais são esquecidos, né? O Pit Stop vai continuar enquanto seguir a pandemia. E doações de empresas viabilizam a continuidade da operação. A Corrente do Bem, onde as empresas estão patrocinando, estão participando deste projeto através de oferecimento de máscaras, através de oferecimento de álcool gel, biscoitos, outros alimentos. Inclusive, convidamos outras mais empresas que queiram participar dessa Corrente do Bem. Empresários, pessoa física, que possam aí fazer a doação ainda de máscaras e álcool em gel. A EGR continua recebendo e o Estado do Rio Grande do Sul certamente continuará fazendo este atendimento nos postos da EGR. O veranico de julho está terminando. Vamos falar da previsão do tempo?
Eu fiz a pegadinha só para ver se todo mundo estava atento. É o veranico de agosto, né, Estel? É isso aí mesmo, André. O tempo passa muito rápido, a gente não se dá conta, mas também falar em verão e agosto é para confundir a cabeça mesmo. Que história é essa, Estel? Não tá fácil, não tá fácil. Pois é, hoje ainda temos calor, a temperatura agora perto dos 30 graus lá em São Leopoldo, passando dos 28 aqui em Porto Alegre, aqui tá 23, tá errado, tá passando dos 28 em alguns bairros de Porto Alegre, o interior também. Mas nas próximas horas ainda tem veranico, a tarde de hoje segue com calor. Aqui a previsão para os próximos 4 dias. Vejam só a mudança que vai acontecer. Hoje, 30 graus em Porto Alegre. Amanhã, 20 graus, mas muita atenção, porque a temperatura de 9 graus é à noite. Então, à tarde, amanhã, muito frio, sensação de frio, de vento, tem instabilidade chegando. E aí a temperatura vai seguindo nessa vibe mais de inverno mesmo. Tendência de tardes aí de 14, 15 graus em Porto Alegre e manhãs com um pouco de frio. E o interessante, a instabilidade vem, bloqueio, tempo seco. Mas até amanhã de manhã, por exemplo, vai estar a temperatura vai estar alta? Ainda vai estar amena. Só para indicar para o pessoal que sai de casa de manga curta, aí vai voltar de noite, aí volta com frio e não pegou o casaco. Né? Aí acha que a Estel errou, mas não, a temperatura vai cair ao longo do dia. Então sai de casa, vai estar um pouco abafado, principalmente em áreas da metade norte do estado, mas depois tudo muda. E uma das consequências deste bloqueio atmosférico, André, é a fumaça que chegou ao Rio Grande do Sul. Tem uma imagem de satélite aí das últimas horas que vai mostrar como que a fumaça vem chegando ao estado. Vamos esperar aqui na tela. Vejam só quanta fumaça, Aliás, no Rio Grande do Sul, eu fui dar uma espiada hoje lá no site do INPE, no site de queimadas. São mais de 600 focos de queimada no Rio Grande do Sul. Esse é um número alto, porque o normal para todo mês de agosto é 850. Então, 75% já do valor que seria para todo mês de queimadas. Então, tem fumaça no Rio Grande do Sul das queimadas que acontecem aqui no estado e também a fumaça transportada pelo vento norte, que traz o calor, que traz o bloqueio atmosférico. O vento norte fazendo essa trajetória. Vejam só quanta queimada tem acontecendo no Paraguai, norte da Argentina, e essa fumaça tomando conta do Rio Grande do Sul e também parte do Uruguai. A gente já vê todas essas nuvens aqui querendo formar a instabilidade, mas hoje segue essa fumaça predominando no estado e quem gosta, como a gente, né, de contemplar o final de tarde, o sol e a lua, vai perceber os efeitos disso. Tem umas fotos, inclusive, para mostrar aí para quem está em casa como é que foi o pôr do sol no fim de semana. Temos essa imagem aqui de Novo Hamburgo, essa imagem aqui é lá de Santana do Livramento, do Fabiano Ribeiro. Então a gente vê justamente essa tonalidade aqui do sol. Isso aí é a fumaça na atmosfera. Então quer dizer que tem gafanhoto defumado aí? Verdade. Tem gafanhoto defumado, que são muitas nuvens de gafanhoto lá no norte da Argentina. Hoje eles seguem faceiros, viajando, passeando aí pelo ar, mas amanhã, como o tempo muda e muda o vento, amanhã tem frio e instabilidade, os gafanhotos vão ter que dar uma parada no movimento deles. Vão mudar de ideia também. Vão ter que mudar de ideia. Agora, Estel, a gente vai entrar num período bem inverno mesmo, né? Exatamente. De chuva também, instabilidade. De instabilidade. Até eu trouxe aqui o mapa de chuva, porque já tem agricultor preocupado, porque parou de chover nesse período de bloqueio atmosférico. Nesta semana a chuva retorna e nós vamos ter principalmente áreas da metade norte com instabilidade. Porque amanhã a frente fria avança, o grande impacto esperado para terça-feira é a temperatura. Amanhã o frio chega ao estado e muitas nuvens. Chuva, em geral, não se espera grandes acumulados. Agora, na quarta-feira, muita atenção, quarta-feira a chuva se intensifica aqui na metade norte do estado. Quem mora aqui na Grande Porto Alegre, litoral norte, chove forte na quarta-feira. Isso pode trazer transtornos, inclusive com risco de temporais, com vento forte, com raios. Em que turno? Manhã, tarde ou noite? Quarta-feira a gente tem que ficar Acredito atento. Que ao longo do dia, já da tarde e da noite, talvez um risco maior da chuva se intensificar na quarta-feira. Quinta e sexta ainda tem instabilidade, mas avança mais já entre Santa Catarina e Paraná. Então, quarta-feira, alerta, a gente pode ter transtornos aqui na Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte. Áreas do sul do estado não tem previsão de muita chuva e nem mesmo na fronteira oeste ao longo dessa semana. Amanhã que a gente pode ter a virada acontecendo, mas também não há previsão de grandes acumulados. Agora, falando de temperatura, André, em 7 dias vamos ter 2 massas de ar polar. Vamos falar de hoje à tarde, antes de falar do frio. 31 graus em Santa Rosa hoje, então se despedindo do veranico, com 30 graus em Santa Maria, 32 em Uruguaiana,
31 no Vale dos Sinos, já está 29 agora lá em São Leopoldo e 23 em Cambará. Veja, um tempo mais aberto no norte e as nuvens já chegando aqui na metade sul, indicando a virada que amanhã deverá acontecer. E falando então do frio, agora sim vamos colocar aqui os mapas de frio. Amanhã a primeira massa de ar polar, então derruba a temperatura na terça-feira. Aqui nós temos o mapa aqui do frio chegando nesta terça-feira, muito mais Esse forte azul no Uruguai. aí é o frio. É o frio chegando amanhã, então se preparem que muda radicalmente, uma virada de 20 graus comparando a tarde de hoje com a tarde de amanhã. E Santa Catarina quente, né? Santa Catarina, até São Paulo, quente. Aí na sexta-feira o frio perde força, a gente tem até uma temperatura mais amena na sexta-feira aqui em boa parte do sul do Brasil. A gente começa a achar que dá para tirar os casacos, mas ainda não. Lá na segunda e terça-feira tem frio de novo e frio mais forte no início da semana que vem, ou seja, ainda é inverno no Rio Grande do Sul. E ainda com chuva, né, também. Com chuva, com instabilidade. Muito bem, Estael Cias, a gente se vê de novo quando? Quinta-feira, depois da chuva. E o pessoal da agricultura tem que fazer um eletrocardiograma todo dia, porque é verão, é gafanhoto, é frio, é geada, chuva. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, Estael Cias. Gente, atenção, olha só, preste atenção nesse flagrante impressionante. Acidente que aconteceu no cruzamento da BR-116, ali em Morro Reuter, com uma estrada que vem lá de Santa Maria do Herval. Mas esse trecho tem causado muita preocupação há muito tempo. Os detalhes da reportagem da Aline Schneider. 1, 2, 3, 4. As cenas são bem parecidas, mas aconteceram no intervalo de 9 meses. Na última semana, este caminhão perde o freio, passa reto, derruba a placa, atravessa o canteiro, cruza a rodovia, destrói a cerca e invade o pátio da casa. Tudo isso em apenas 10 segundos. Eu vi ele entrar aqui. Acho que foi o único que estava sentado aí. O caminhão fez um buraco na casa da família que minutos antes havia saído para almoçar. A cabine do veículo parou dentro da sala do casal que mora com um filho de 6 anos. Eles ficaram tão abalados que não quiseram gravar entrevista. O cômodo ficou destruído. Depois do acidente, o Dyer se comprometeu em instalar 4 quebra-molas antes da descida para desacelerar os caminhões. A fiscalização também será reforçada. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem anunciou ainda uma obra neste trecho, orçada em cerca de R$500 mil, que promete trazer mais segurança aos motoristas. Outra alternativa está sendo buscada junto ao Departamento de Infraestrutura de Transportes. Temos que fazer uma parceria com o DENIT para que nós possamos ter uma outra rótula de acesso para que os caminhões consigam, com segurança, chegar na BR-116. Acidentes como este são comuns no trecho. Em julho, um caminhão também perdeu o freio e colidiu com outro, que descia a rodovia no sentido a Porto Alegre. Repare que um motociclista escapou por pouco. O posto de combustíveis, em frente ao trevo, também foi alvo. O veículo atinge em cheio uma caminhonete que estava estacionada e teve perda total. Foi um susto assim que, nossa, sem condições. Trabalhando assim com medo. Enquanto as obras não começam, a comunidade torce para que cenas como essas não se repitam mais. Uma pena, Glauco, que o pessoal tem que torcer, né? A gente queria atitudes mais... O que eu, na minha opinião, que eu conheço ali bastante até a região, tinha que ter um desvio. Quem vem lá de Santa Maria do Herval... tem a Kartoffelfest lá em Santa Maria do Herval, a festa da batata. Festa da batata, é isso? E aí, o pessoal que já conhece ali a região, essa descida tem um pouquinho antes um desvio que podiam pegar à direita, fazer por ali por enquanto, porque quebra-mola não sei se vai ajudar muita coisa. Bom, a família já está sendo ajudada pela empresa proprietária do caminhão, pelo menos isso. Semana passada ela estava em casa, ela não estava trabalhando por causa da pandemia, imagina se estivesse em casa. Enfim, são medidas que não tem que esperar mais nenhum acidente nesse local, né? Medidas que precisam ser urgentemente aí resolvidas, né? Tomadas pelo governo, enfim. Bom, vamos falar com o Lucas, né, para saber, o Lucas acompanhando detalhes desse acidente. Uma pessoa morreu agora de manhã em Porto Alegre, ali na bairro Montserrat, né, Lucas?
Seguimos na Silva Jardim aqui, André, aguardando a chegada da perícia para analisar as circunstâncias desse acidente. O que a gente tem aqui no local é de que esse ônibus, é um ônibus da Carris linha T9, estava descendo a Silva Jardim, estava na preferencial, quando uma montana que vinha da rua Tito Livio Zambecari acabou se atravessando na frente desse ônibus. O ônibus atingiu o lado do carona dessa caminhonete e arrastou o carro por cerca de 30 metros, está um pouco mais abaixo. No carro havia 2 pessoas, o pai motorista que se feriu foi levado ao hospital e no banco do carona, que foi o lado atingido pelo ônibus, estava o filho de 28 anos, nome ainda não divulgado, que morreu aqui no local. Segue toda a via isolada, a Silva Jardim está isolada nesse trecho entre a Tito Livio e a Anita Garibaldi, aguardando a chegada da perícia por aqui. Até a informação que a gente tem é que o ônibus tem câmeras e que pode ter flagrado, então, as circunstâncias desse acidente. E também o tacógrafo, né, que faz a medição de velocidade. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. O Glauco, só nesse finalzinho, só voltando lá ao nosso caso lá de Morro Reuter, a Aline Schneider me passou há pouco que começaram as obras do quebra-mola, mas o quebra-mola ali, ele se não tiver freio, quebra-mola não vai adiantar. Não adianta de nada. Mas então, que alguma medida, alguma obra ali, eu disse antes, tem um desvio, se pudesse, né, o pessoal entrar por ali, tem que ver a condição, como é que está a estrada, porque aí tu vai descer lá mais adiante, né? Talvez seja uma medida que deveria ser feita, porque, olha, estamos esperando o quê? Uma tragédia acontecer nesse local. Para quem não conhece, tem a direita, não sei se já chamou a atenção, uma obra de vários livros empilhados, porque Morro Reuter é a cidade com maior índice de leitura do Brasil. Então tem um monumento ali, e é logo passando esse monumento que tem eu fico pensando no posto de combustíveis, olha o que pode representar. Tu já pensou um frentista que trabalha nesse posto aí? Deve andar bomba olhando... de gasolina, enfim, Sim, isso aí. E no posto já foi mais de uma vez que um caminhão descontrolado, e é só com caminhão, né? É com caminhão que a gente observa que entra descontrolado. Bom, a gente vai continuar durante a programação acompanhando o que abre e o que não abre, né? Aqui em Porto Alegre, a partir das próximas horas. Me informa, por favor. Depende de um acerto. Fica ligado aqui no SBT, às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. A gente volta amanhã às 11h40. Boa tarde a todos e até lá.